Pois bem, galerinha, exímia pergunta. Se a possessão é sempre algo negativo, por que então Deus criou seres espirituais com essa possibilidade, com esse poder suficiente para que isso ocorra? E mais, seria possível que um anjo de Deus, um anjo de luz, pudesse usar um ser humano não para violentá-lo, mas para auxiliá-lo ou para ajudá-lo, talvez pregando ou curando. E se houver o beneplácito deste homem, se ele pedisse, invocasse tal anjo, poderia? E a resposta exige que voltemos ao princípio. Deus criou o homem com um dom irrepetível, que é a liberdade interior. E a liberdade é tão sagrada que Deus não a violenta, nem mesmo para produzir o bem de forma imediata. E tudo aquilo que viola a consciência, isto é, que toma o corpo, que suprime a razão, que destrói a autonomia interior, torna-se automaticamente incompatível com a luz divina, pois o nosso fulcro, vale essa ressalva, está na Bíblia Sagrada. Por isso, na tradição cristã, a possessão, entendida como perda da consciência, é sempre vista como um mal. Não importa se o agente espiritual é forte, o ato de tomar o controle do homem já é em si mesmo incompatível com o reino de Deus. Daí vem o primeiro ponto fundamental. Um anjo bom jamais toma o corpo ou a mente de alguém. Ele não dirige palavras, não movimenta braços, não se expressa usando a pessoa como se ela fosse um instrumento vazio, uma espécie de marionete. A ação angélica é sempre externa, iluminadora, sugestiva, mas nunca é invasiva. Aí vocês então me questionam, mas se o homem é, consentir ou mesmo solicitar, quiser entregar-se totalmente para fazer o bem, para curar, para pregar, visto que o anjo tem um intelecto superior, muito além, né? E é santo, é puro. E mesmo assim a resposta permanece a mesma. Porque no reino do bem a liberdade humana não é negociável. A maneira como Deus age nos ajuda a entender isso. Quando a Bíblia fala em ser cheio, repleto do Espírito Santo, ela nunca descreve alguém perdendo a consciência. Muito pelo contrário, as pessoas cantam, elas oram, elas profetizam, elas louvam. E Paulo chega a dizer que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que isso significa? Significa que mesmo quando a graça é intensa, profunda, a pessoa permanece e continua dona de si. Ou seja, a pessoa ela não é substituída, não é apagada, não é usada como veículo inconsciente. Por isso Deus não cabe no corpo humano como se fosse uma substância ocupando um espaço físico. Deus, ele habita espiritualmente, elevando o homem sem destruir o que ele é. E se nem Deus faz isso, se nem o infinito toma o homem por dentro, substituindo no sentido de a sua mente, os seus gestos, articulações, então é ainda mais claro que nenhum anjo pode fazê-lo, por mais puro que seja. Aqui entramos no ponto mais delicado da questão. Quando alguém, mesmo com boa intenção, deseja tornar-se um instrumento passivo, usemos esse termo, um recipiente, melhor dizendo, um recipiente vazio para ser usado, ainda que seja por um anjo de luz, do bem, esse pedido cria uma abertura que o bem não ocupa, mas que as forças de engano, nesse caso,
elas poderiam sim tentar ocupar, porque Satanás se transfigura, ele tenta enganar as pessoas como se ainda fosse um anjo de luz. Então isso não acontece porque o homem desejou o mal, mas porque abriu mão de algo que o céu exige, a integridade da consciência. A luz trabalha sempre com a liberdade intacta. A sombra trabalha com a liberdade cedida, que aí vai adentrando na questão de possessão. Por isso, quando Deus quer realmente agir, ele age de outra forma. Deus inspira, ele vai fortificar, acende a coragem, aumenta a ousadia, né? A Bíblia fala em ousadia, a clareza, purifica as intenções, mas ele deixa o homem completamente consciente. A palavra pregada é do homem, inspirada por Deus. A oração que é feita é do homem. A mão que toca é do homem. A fé que move montanhas é vivida pelo próprio sujeito. E é justamente nessa cooperação, nesse diálogo entre graça e liberdade, que os maiores milagres acontecem. Deus usa o ser humano. A presença divina não substitui o ser humano, ela o transfigura. E a ação angélica não ocupa o homem, ela, ela o fortalece. Então, quando compreendemos isso, entendemos por que a tradição rejeita a ideia de ser usado espiritualmente, mesmo com boa intenção. No cristianismo, Deus não ergue marionetes. Não, Deus eleva, Deus ergue pessoas. Não faz instrumentos inconscientes, faz colaboradores conscientes. E não anula ninguém. Não, Deus eleva a todos. A liberdade não é o obstáculo da graça, é o lugar onde ela floresce.